Olá, seja bem-vindo. Aqui quem fala é Nivaldo Matos, do canal Microlab Eletrônica. E voltando aí de um recesso que tivemos, né? Um tempão aí sem gravar vídeos, mas agora vamos tentar fazer uns vídeos mais simples, mais, digamos assim, mais rápidos, mais naturais e que continuem te entregando valor, te entregando aí aquelas dicas que você possa aproveitar no dia a dia como hobbyista ou mesmo como dev, né, de eletrônica e de programação. Ok? Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre divisores de tensão e eu acho que este é um tema que muita gente precisa saber, pelo menos o básico, quem está começando aí com eletrônica e até mesmo quem já faz isso há um longo tempo tem uns detalhes importantes aí que a gente tem que seguir. Então hoje nós vamos ver o circuito básico do divisor de tensão e algumas dicas, né, de você fazer com que realmente essa técnica possa ser útil no seu dia a dia de desenvolvedor, ou mesmo se você tem a eletrônica aí como um hobby, ok? Então vamos ver aqui o diagrama básico do divisor de tensão, compreende tensão de entrada, tensão de saída e dois resistores, bem simples assim mesmo, né? Nós temos aqui a relação entre a saída e a entrada, é dada por esses resistores, e temos aqui a expressão da tensão de saída, que é a mais utilizada. Então nós podemos dizer que a tensão de saída no divisor de tensão, ele é a tensão de entrada, né, multiplicada por R2, dividida pela soma dos dois. Aqui tem uma dica que o pessoal usa para memorizar essa expressão, dizendo que a tensão de saída é a tensão de entrada multiplicada pelo resistor que eu quero, esse que está em paralelo com a carga, dividido pela soma do que eu quero e do que eu não quero. Assim fica fácil de você memorizar essa expressão, né? Aqui eu deixei separado, já isolado aqui o resistor R1 em função de R2, tensão de entrada e saída, e aqui o resistor R2. Assim você tem um divisor de tensão e qualquer parâmetro que faltar você tem condições de descobrir aqui com essas fórmulas, né? Seguindo aqui um pouquinho mais, nós temos um exemplo prático, que é um divisor, que nós temos a entrada de 12 volts e queremos que saia 6, e temos aqui já o resistor R1 determinado. Aí a gente vai calcular aqui o resistor R2 simplesmente aplicando a fórmula, né? R2 vai ser igual ao R1, que já é 10K, dividido, né, por VI menos VO, né? 12 menos 6 vai dar 2, menos 1, 1. Né? Ou seja, vai ficar aqui igual 10K. Né? Aqui nós temos um conceito já importante, que no divisor, quando os dois resistores são iguais, a tensão de saída é igual à tensão de entrada. A gente vai notar aqui que já tem um certo problema. Ele só vai ser 6 volts quando R2 for igual a 10K. Mas agora imagina que você coloque aqui alguma coisa consumindo essa tensão de 6 volts. Esse dispositivo que você vai colocar aqui vai ter uma resistência de entrada, que vai ficar paralela com R2. E imagine aqui, nós temos 10K, se for 9K, 8K, 7K, a tensão 6 volts vai baixando, né? Então, isso não é bom, é tudo que a gente não quer. Então, se aprofundando um pouquinho mais aqui nesse assunto, nós temos o equivalente de Devenin. Devenin foi um matemático que criou aí uma forma de criar um equivalente contendo apenas uma fonte de tensão e uma resistência para qualquer circuito eletrônico, né? Então nós temos aqui o nosso divisor de tensão e vamos, né, entender o porquê que esse divisor é igual a esse circuito, se você não consegue ver esta semelhança. Tá? Aqui, essa aqui é a tensão de Devenin, para a gente extrair aqui, a tensão de Devenin é a tensão do meu circuito a vazio, ou seja, sem nada consumindo dele. E se nada estiver consumindo, a gente já sabe que a saída aqui é 6 volts, entra 12, a metade é 6. Tá? Então já temos a tensão de Devenin. A resistência de Devenin, se nós colocarmos essa fonte aqui em curto, vamos fazer aqui, ó, desenhar, colocando essa fonte em curto, esses dois resistores aqui vão estar em paralelo. E resistores em paralelo aqui, 10K com 10K, a gente sabe que é 5K, ok? Então, esta é a resistência de Devenin, que está aqui. Agora, continuando
olhando para esse equivalente devenando, nosso divisor de tensão, a gente consegue entender mais claramente o porquê que isso ainda não nos serve, né? Porque para que nos serve uma fonte de tensão com uma resistência em série? Tudo que a gente não quer é uma resistência em série com a fonte. No final da vida útil, elas vão aumentando aqui dentro, vão criando aqui dentro uma resistência interna, o que dificulta a saída aqui da energia por causa da questão da corrente. Tá? Então, aqui, para aqueles que já estudaram um pouco mais, né, estão vendo isso aqui e estão lembrando lá do teorema da máxima transferência de potência, né, que diz que a máxima transferência de potência ocorre em um determinado circuito, uma determinada fonte, é quando a resistência da carga lá é igual à resistência de devenão do circuito. Então, aqui é óbvio, né? Porque se baixar aqui, vai dar mais DDP aqui, e se levantar aqui, a corrente vai ser baixa. Então, aqui dá para ver que isso aqui não nos serve muito. Então, um divisor de tensão até agora está nos servindo para gerar tensões aí para coisas que consomem muito pouco. Mas o quanto pouco é essa carga, né? Essa corrente que eu vou drenar de um divisor de tensão. Então, eu aprendi aqui uma regra básica que diz que você não pode consumir da saída de um divisor de tensão mais que 10% da corrente dele. Então aqui, voltando ao nosso divisor, se a gente definir que tem uma corrente de entrada e uma corrente de saída, nós dissemos que aqui é 10 e aqui é 1, por exemplo, e aqui sobra 9. Então, basicamente, a gente consegue colocar o elemento aí, corrente, né, informação de corrente, para projetar o nosso divisor. E é o que nós vamos fazer aqui embaixo. Né? Eu tenho um circuito prático que diz assim, eu quero, a partir de 12, quero obter VO como 5 volts por 1 mA. Então, eu estou sabendo aqui que eu vou ter que entrar com uma corrente X para que saia 1 mA. Então, tá, vamos entrar com 10 mA, vai sair 1 mA e vai sobrar 9 mA por aqui, né? Corrente vem para cá, o resto vem para cá, ok? Então, agora vamos calcular os resistores com essa nova informação. Nós vamos ter aqui entrando 12 volts e saindo 5 volts por 1 mA. Então, vamos fazer o cálculo utilizando aqui a lei de Ohm. Né? Então, nós temos aqui que a tensão de saída aqui é 5 volts. Vamos colocar aqui para facilitar. Vamos dizer aqui que vai entrar 10 mA e vai sair um aqui, sobra 9. Desta forma, então, o R1, a gente pode definir que R1 é a tensão, está aqui, ó, a tensão dividida pela corrente. Então, aqui, a R1 vai ser igual a 5, né? A 12 menos 5, dividido pela corrente. A corrente aqui vai ser 10 mA, né? Isso aqui deu 700, deixa eu ver aqui, já coloquei, deu 700 ohms. Agora o mesmo vamos fazer para R2. R2, a tensão, a DDP vai ser a própria tensão de saída, vai ser 5 volts dividido por 9. Aqui deu 555,5 ohms. Vamos deixar aproximado, né? E para nós calcular aqui também o RL para essa corrente, né, nós vamos colocar aqui a mesma coisa, né? O 5 volts dividido por RL. RL vai ser a corrente dele, né? 1 mA. Que vai ser aqui 5K se a gente calcular isso, né? Então, aqui, desta forma, o divisor contempla a resistência de carga e a saída vai ser exatamente 5 volts. Então, para mostrar melhor aqui como isso realmente funciona, eu coloquei no simulador LT Spice, um ótimo simulador, né, por sinal, eu coloquei aqui o circuito e fiz as medidas. Aqui. Fiz a medida de corrente no resistor de 700 ohms, deu aqui 10 mA. No resistor R2 aqui deu 555, deu 9 mA e deu aqui 1 mA no resistor de saída. Então aqui a gente provou que realmente quando tiver tudo equilibrado vai funcionar corretamente, né? Eu fiz aqui um circuito que você precise lá colocar num dispositivo
que vai precisar monitorar a tensão de alimentação. Então o que eu fiz aqui, eu estipulei um circuito que tem uma fonte de alimentação, um regulador, um microcontrolador, um display, alguns dispositivos de saída, dispositivo de entrada, né? E coloquei um divisor de tensão que vai pegar uma amostra da tensão de entrada e vai colocar numa porta do conversor analógico digital. Aqui então é interessante que eu posso ter uma variação de 0 a 12 volts aqui na fonte de alimentação. Esse divisor vai me entregar na porta do conversor analógico digital aqui 5 volts, de 0 a 5 volts, e você vai mostrar lá de 0 a 100%, né? Só tomar um cuidado que o 0 a 100% aqui não é o 0 a 12, aqui seria a mínima tensão que esse circuito consegue funcionar, seria o 0, e a tensão máxima 12 seria o 100%, só um detalhezinho. Mas voltando aqui ao detalhe do circuito, é que nós temos aqui, ó, eu tomei o cuidado de desenhar a resistência interna do pino de entrada da porta do conversor analógico digital lá, do seu microcontrolador, da sua placa de Arduino, né? Então, dependendo como você fazer esse divisor de 12 para 5, vai ocorrer erros aqui, porque esta resistência vai estar paralela com o seu R2, aqui ó, dá para visualizar. Então, você tem que primeiro estipular R2, fazer o paralelo com a resistência de entrada, aqui normalmente 40K, um pouquinho mais, né, para a corrente contínua. Então, você estipula primeiro o R2, tomando esse cuidado, e depois estipula o R1. Né? Só que, olhando mais profundamente para esse circuito, nós vamos notar que esta tensão está alimentando o circuito e alimentando aqui dois resistores. Então você tem que tomar muito cuidado com definir esses resistores para não ficar consumindo quando você estiver alimentando aqui com baterias, senão vai ser um consumo desnecessário, ok? Então, aqui embaixo eu coloquei um outro circuito que pode dizer assim que é um circuito profissional, né? Um circuito que evita você ter que fazer um monte de cálculo e evita todos esses erros aí, essas diferenças, né, de componente. No caso aqui, eu estou colocando o mesmo divisor de tensão. Você pode colocar um capacitorzinho aqui só para estabilizar isso, mas tudo bem, né? Então, aqui você vai poder colocar resistores da ordem de mega para consumir o mínimo desta fonte aqui, que pode ser uma bateria. A impedância de entrada do operacional é tendendo ao infinito na teoria, então não vai dar erro aqui, não vai consumir como se esse divisor de tensão estivesse operando em circuito aberto. E a saída aqui, nessa configuração aqui, seguidor de tensão, a saída tende a impedância 0, então ela nem vai ligar para este resistor interno aqui do conversor analógico digital lá do seu microcontrolador. Aqui pode ser um LM358. Então, este é um circuito, né? É uma ideia que você faz um circuito realmente profissional, que não vai precisar fazer nenhuma correção aqui quando aplicar aqui o seu cálculo dentro do programa, ok? E aqui embaixo, né, analisando, nós temos aqui um circuito real de um divisor de tensão, né? Nós temos outro visual, nós temos aqui o divisor de tensão em si, que vai baixar aqui, eu quero que entre de 0 a 24, que saia aqui de 0 a 3V3, para utilizar todo o range aí de um microcontrolador operando em 3V3. Eu uso esse seguidor de tensão, uma tensão um pouco mais do que eu quero, por causa de um problema, uma particularidade dos amplificadores operacionais. Ele precisaria ser rail to rail, tem esse termo aí, para que você alimentasse aqui com 3 volts e quisesse 3 volts na saída. Mas é só um detalhe. Voltando, tá? Divisor de tensão, clamp, né? Aqui funciona como um protetor contra transiente. Aqui um filtro passa baixas, então eu tenho mesmo que tenha variações aqui na entrada, eu vou ter uma tensão super estável aqui. Vai estar trabalhando como um circuito aberto aqui, a tensão de 0 a 24 volts, por causa da impedância de entrada desse operacional, divisor de tensão, seguidor de tensão. E aqui tem outro filtro passa baixo, então nós vamos ter um 0 a 3V3 com 0 a 24 volts. Aqui super estável, né, ao longo aí do tempo, com esses valores que estão aqui, ok? Então esse é um circuito que você poderia usar aí para fazer uma entrada, né, um monitoramento da tensão de um equipamento que você possa estar projetando, ok? Então, eu acho que este assunto ficou mais ou menos entendido aqui. Se você tiver alguma dúvida quanto ao assunto, ele é bem mais extenso que isso, tá? Apesar de simples, ele é extenso.
E se você tiver alguma dúvida, você coloca aí nos comentários que eu respondo assim que for possível, ok? E também, se você quiser mais vídeos como esse, você clica aí no gostei, compartilha, né? Também se inscreve, assim você será informado quando eu postar um vídeo novo. Então, até mais, até o próximo vídeo. Tchau!